Quando você era criança, pequena, quando você nasceu, seus primeiros anos de vida, você tinha uma essência que era perfeita, divina, extraordinária. Você acreditava que você podia tudo na vida, que você podia ser feliz. Você tinha sonhos e você dava um jeito de realizar seus sonhos, ainda que de brincadeira, de uma forma lúdica, mas você dava sempre um jeito de realizar aqueles sonhos. Você acreditava que no seu futuro, talvez, a sua família ia ser a família mais plena e harmoniosa do mundo, que o seu trabalho ia ser o mais legal. Ninguém quer ser qualquer coisa quando vai crescer, quando você é criança. Se você pergunta para alguma criança, o que você quer ser quando crescer? Nunca vai vir uma resposta medíocre. Já percebeu? Eu vou ser qualquer coisa. Não existe isso para a criança. Para você não existia. Para a criança, para a essência que você era quando você era pequenininho, pequenininha, ser astronauta é uma possibilidade absoluta. É normal, é natural, é para isso que está aí o mundo, está aí, esse aqui é o planeta, está lá a lua, por que eu não vou até lá? Ou seja, o lúdico fantasioso é muito acessível. E tudo bem que talvez não tenham tantos astronautas assim na humanidade. Um sonho como esse tem uma grandiosidade que às vezes a gente começa a deixar morrer. Por que hoje, talvez você se sentiria envergonhado se alguém te perguntasse o que você quer ser nos próximos anos e você dissesse que você quer ser astronauta? Qual é o motivo? Ou seja, em que ponto dessa história você abandonou aquela bailarina, aquele músico, aquele atleta, aquele astronauta, aquele cientista? Em que ponto da jornada você abandonou aquela essência? Você acreditava que você ia ser feliz e você tinha plena convicção disso. Porque não existia outra possibilidade para você. Não existia passar ou não passar no vestibular. Não existia ser contratado ou demitido. Não existia ter dinheiro ou não ter dinheiro no final do mês para pagar. Isso não era um problema que você tinha que gerenciar. Ainda que esses problemas pudessem estar ao seu redor, causando alguma influência indireta, isso não fazia parte da sua vida de certa forma. Não era você responsável por isso. E você podia ser quem você era, a sua essência. Perfeita, maravilhosa, extraordinária. Só que aí o que acontece ao longo da jornada na vida de um ser humano? Você vai crescendo. Você vai crescendo, você começa a ouvir um monte de coisas do mundo ao redor que vão machucando aquela essência, que vão aprisionando, vão colocando pesos nos ombros daquela essência. Sabe o que é? Nem todos podem ser felizes. Não se pode ter tudo na vida. Não se pode ser rico e ter sucesso e ter saúde e ter amorosidade, ter um bom relacionamento familiar e amoroso. Não se pode ter tudo isso. Não, porque é feio você desejar isso. É feio você querer essa grandiosidade toda. E aí você começa a abafar essa essência. E essa essência, um belo dia você vai para uma prova numa escola e você não vai tão bem naquela prova, porque está tudo bem, porque aquela prova às vezes não tinha nada a ver com a sua essência. Só que aí aquela nota vermelha faz com que você passe a acreditar que você não é tão inteligente assim, tão capaz assim. Faz você começar a acreditar que talvez você não seja dos bons. Que talvez você não seja bom o suficiente. Que talvez você não mereça ser amado. E aí você começa a acreditar em um monte de ilusões. E começa a criar um monte de verdades que são ilusões. E aquela essência vai ficando pesada, sobrecarregada. Até que um belo dia passa a ser normal a mediocridade. Até que um belo dia passa a ser normal o conformismo. A vida morna, mediana, é normal depois de um certo tempo. Isso é uma experiência que muitas pessoas têm. E o grande problema é que elas se acostumam, sabe por quê? Porque ao redor delas tem um monte de gente que está vivendo a mesma experiência. E que é normal. Como se ser medíocre fosse normal. Você não nasceu na mediocridade. Você não foi concebido em mediocridade. Você nasceu já vencendo uma disputa, um desafio. Foi lançado para você um desafio. Você tinha que ser o primeiro espermatozoide a chegar até aquele óvulo. Você nasceu numa vitória. Então por que merda, depois de nascer em vitória, eu posso criar a ilusão e a mentira, a inverdade, de que eu tenho que viver uma vida sem vitória, com fracasso, com dificuldades, com complicações? Você não foi concebido dessa forma. Você não foi concebido em fracasso. Você foi concebido em amor e vitória. Então por que merda você aceita a mediocridade às vezes na sua vida? Não, Eric, minha vida está extraordinária, minha vida está maravilhosa. Conta pra mim, não tem algum aspecto na sua vida que está meio medíocre? Não tem alguma coisa que pelo menos poderia ser melhorado um tanto? Porque mediocridade não é um sentimento simplesmente baixo. Mediocridade é a média. A origem da palavra é média, é mediano. Será que não tem alguma coisa na sua vida que está na média, só ok, satisfatório? Tem ou não tem? Então por que é aceitável isso? Por que motivo
Por qual motivo a gente às vezes se acostuma e aceita que a média é ok, é normal? Porque você olha ao redor e você vê um monte de gente que está na média em um monte de coisa, e aí você acha que isso é normal? Não é normal. Isso é comum de acontecer, acontece para muitas pessoas. Mas isso não faz parte de uma natureza, de uma essência que é quem você realmente é. Não deveria ser aceitável ter um relacionamento amoroso medíocre. E não significa, não diz respeito a outra pessoa. Diz respeito a como você constrói esse relacionamento. Não deveria ser normal, aceitável ter um relacionamento familiar medíocre e mediano. Isso não diz respeito às pessoas ao seu redor, a família, seus pais, seus irmãos, seus filhos. Não é essa a questão. É o que diz respeito a você. O quanto você constrói um relacionamento familiar extraordinário. Não deveria ser normal uma saúde medíocre e mediana. Deveria ser extraordinário normal. Você nasceu pleno de saúde extraordinária. Foi uma fusão perfeita. Por que eu aceito essas coisas? Não deveria ser normal uma situação financeira medíocre e mediana. Você não era isso. Você nasceu para ganhar, para ter vitórias. E a vitória de um não significa o fracasso do outro. Depois que você chega nesse planeta, nessa vida, é um sentimento de comunidade, de cooperação, não tanto de competição. Ah não, Eric, a competição é brutal. Será que a competição é brutal? Com quem no final das contas você está competindo? Com os outros ou com você mesmo? Para muitas pessoas é normal, é aceitável uma vida mediana. Mas não precisa ser assim. Porque aquela essência que você era um dia não aceitava isso. É a armadura, é o escudo, é a carapuça que você vestiu, que você usou. É esse monte de armadura, esse monte de coisa que você usou que te atrapalha.